Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aisla, Ana, Caroline, Ana Júlia, Cristiane, bom dia para todos. O Davi, Esther, David, Franciele, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gabriela, Gabriele, Priscila, Lucas, Marcos, Maria de Fátima, o Walter, né? Bom dia para todos. Yasmin, bom dia para todos, né? Que bom que vocês estão aqui. Que bom mesmo que vocês estão aqui. Eu pensei que hoje ia ter, como diz o ditado, né? Meia dúzia de gato pingado aqui. Pensei que muitos estariam lá naquela muvuca, lá daquela, lá em Caldas Novas, né? Lá eu vi o noticiário, tá lotadésimo, né? E eu pensei que vocês estariam lá. Que ótimo que estão aqui, com vontade de estudar, né, Pétala? Com muita vontade, muito animados de estudar. Vamos lá, então. Se você... Gente, eu sei, Esther. Bom dia, Gabriele e Wilkerson. Tudo bem? Ah, lembrei. Então, eu postei lá para vocês, gente, eu postei lá para vocês no grupo, tá? Um link das aulas nossas. Nós tivemos até agora 4 aulas, e eu pus esses links que está no canal nosso do YouTube, né? E aí vocês podem acompanhar, pois eu sei que talvez alguns ainda não tenham conseguido ter um acesso, e aí a gente está colocando lá para vocês, tá bom? Os links para que vocês possam estudar e recordar. Além disso, tudo está lá no portal AVA, tá bom? Gente, eu postei um exercício lá de fixação para vocês. Esse exercício valerá 1,5 ponto. Nós vamos fazer 2 exercícios, tá? Então, vale 1,5 ponto. Está lá também no grupo de vocês. E estou postando aqui agora também, e vocês, estou postando no, no portal AVA também, tá? É para me entregarem no dia 10. Ou, desculpa, é para me entregarem no dia 20. Desde a semana passada eu já havia postado esse exercício, né? Eu sei que já alguns já estão fazendo e tiraram até dúvida comigo durante a semana, e mas pode continuar fazendo. Se vocês quiserem se organizar aí e fazer de grupo, pode, mas mandar para mim tem que mandar individualmente, tá bom? Como não estou tendo acesso, eu coloquei o meu e-mail lá, o e-mail institucional, para vocês me enviarem pelo e-mail institucional. Esses exercícios, Davi, eu estou colocando, David, eu estou colocando agora lá para vocês no grupo. Mas eu mandei no. Não, desculpa, eu estou colocando lá no AVA, mas eu estou mandando no grupo também, tá? Já mandei no grupo de vocês agora, porque eu sei que tem algumas pessoas que não têm. É o mesmo exercício, tá? A AVA é, é, é porque o nome correto é AVA, né? O portal é portal Moodle, tá bom? Entendi agora, tá? É vício da gente, ok? O portal chama Portal Moodle. O Portal Moodle é um portal que é universal, não é só, inclusive, brasileiro, não. Ele é usado no mundo todo, né? E aí a gente apelida ele, né? Moodle, e etc, né? E é isso, ok?
Então, tem um exercício lá para vocês que está no grupo de vocês, no grupo de segundo período, tá? Podem fazer individualmente e podem fazer ele, aliás, pode fazer ele de grupo se quiserem, importância não, mas desde que a postagem seja individual, tá ok? E aí vocês vão me mandar pelo meu e-mail. E tem que ser manuscrito, seguindo a regra da faculdade, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá. Também tem uns slides que eu também postei, e nós estamos trabalhando, vamos continuar naquele slide que nós falamos com vocês na semana passada. Nós estamos trabalhando com ele e até terminamos ele, né? Mas nós vamos pegar o link dele ali, tá? Não, não é regra da faculdade, não. É regra do curso, tá, ô David? É regra do colegiado. Então, no colegiado nosso, a gente pede trabalhos quando quando é trabalho escrito, que seja ele, quando é trabalho de perguntas e respostas, que sejam ele escritos, tá bom? Então, a gente faz isso. Mas cada professor faz, a regra é para todos, né? Agora, toda regra tem uma exceção. Como o professor é autônomo, tá? E tem um problema, o David, que é o seguinte, desculpa, isso não se aplica a vocês, tá? A vocês, alunos do segundo período, ok? Mas o que que acontece? Tem aluno que copia e cola e envia para a gente. Copiar e colar não precisa. O material todinho que vocês têm para fazer esses trabalhos, eu já postei para vocês. Postei o livro, postei 2 artigos para vocês, está tudo colocado no grupo, né? Tem cópia de manuscrito. Muito bem, parabéns. E realmente tem cópia de manuscrito. Então, por isso, duas coisas. Duas coisas. Por isso que eu estou autorizando vocês a fazerem de grupos, né? E aí, certamente, quando o trabalho é de grupo, aí junto o David, a Esther e a Yasmin, vocês três. Eu imagino que vocês três façam e me enviem o trabalho, né? É, a gente sabe que na hora de corrigir, quem fez, quem não fez, e assim, né? Ah, e aí faz. Agora, quando eu quero ser bem mais rigoroso, você sabe o que que eu faço? Sim, quando eu quero ser bem mais rigoroso, é só eu pego e faço o seguinte: se aparece trabalhos iguais, né? Eu não tenho intenção de ferrar ninguém, né? Lógico. Mas tem muita gente que é custoso. E aí, se aparece um trabalho igual, o primeiro que eu corrigi é o que eu considero. O segundo, dançou. Entendeu? Uma nota diferenciada, cópia de cópia, depois eu chamo o aluno no particular e vou resolvendo esses casos pontuais, assim, graças a Deus, não tenho tido problema, não. É, mas manuscrito igual escola comum. Ah, sim, a outra coisa, manuscrito mesmo, escrito mesmo, sabe por quê? Porque a pessoa escrevendo, ela vai aprendendo, ok? E no segundo. Uhum. Mas de pessoa para pessoa, tudo bem, concordo, é lógico que sim, né? Depende muito de quem. Só que tem um detalhe: quando você escreve, você tem que ler. Quando você está lendo, você está aprendendo. Então, se o sujeito quer ou não, é,
quando o sujeito quer ou não, certo? Aí ele vai estar fazendo isso. E outra, o que eu fiz foi só colocar um videozinho do YouTube para vocês assistirem, para vocês darem uma olhada lá tudo direitinho, para que vocês possam pedir, né? Vejam que aqui no exercício, né, fazer uma resenha simples, 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 tá? É da hermenêutica constitucional. E as outras perguntas aí, elas irão ajudar você. Opa, desculpa, tá bom? Epa, cadê o negócio? Ok. Vamos lá, então? Apresentar, cadê o vídeo? Inteira. Sim, eu coloquei esses dois artigos para leitura, tá no grupo de vocês e mandei também. Sim, é manuscrito, eu coloquei isso. Fazer o trabalho manuscrito, você vai ver que não vai dar uma folha para vocês fazerem isso daí, tá? É manuscrito. O que eu estou dando liberdade para vocês é para vocês fazerem de grupo se quiserem, só isso. Se quiserem, se não quiserem, não tem importância não, tá bom? O slide é o mesmo de semana passada, este aqui. Eu vou utilizar esse aqui, tá? Pode ficar com ele em mãos e pode ficar com esse aqui também, tá bom? Vou terminar esse aqui. Se der tempo, eu vou colocar um outro slide. Deixa eu até colocar ele agora para vocês. Se não der tempo, se não der tempo, ele já fica para a semana que vem, tá? Foi lá no grupo de vocês. Mas se der tempo, eu vou utilizar ele, tá? Semana passada, nós fizemos, vou fazer um link da aula de semana passada, e nós vamos entrar aí na classificação das regras jurídicas, né? Existem as regras jurídicas que são importantíssimas para a boa interpretação do texto jurídico, né? Então, nós vamos estudar e procurar compreender essas regras, ok? Bom, essas regras, elas foram criadas e elas foram desenvolvidas pelas escolas, pelas diversas escolas do direito que foram surgindo, principalmente a partir do iluminismo. Então, já conversamos com vocês, e outros professores também, mais especificamente o professor, que eu não sei quem foi, de teoria geral do direito, surgiram algumas escolas de interpretação do direito períodos anteriores a períodos anteriores ao iluminismo. Basicamente, essas escolas não estavam fundamentadas em métodos específicos, né, em regras científicas, como nós conhecemos hoje sobre a ciência do direito e como nós estamos estudando. Mas, na verdade, elas contribuíram, de uma certa maneira, para a boa interpretação do direito, na medida em que vários grupos debatiam o direito por meio de diversos temas relacionados à esfera jurídica. Dentre eles, nós destacamos aí com vocês, desde a antiguidade, destacamos não, foi destacado principalmente com outro professor,
os gregos, né? Os gregos foram os primeiros a debaterem aí a respeito do direito, procurando saber o que era direito, para que servia o direito, como o direito deveria ser aplicado, qual a finalidade do direito, que para eles que era a justiça, e assim por diante, né? Depois, nós tivemos um outro povo que dominou por 1.500 anos grande parte da Idade Média, e grande parte da Idade, praticamente toda a Idade Antiga, e grande parte da Idade Média, que foram os romanos. Os romanos, eles assumiram todo o legado dos gregos, e principalmente no que diz respeito à área específica nossa, que é aqui do direito, eles tiveram uma preocupação de pôr em prática o pensamento dos gregos, né? Os gregos debatiam sobre liberdade, igualdade, justiça, e eles então começaram a criar e começaram a colocar isso em prática. Como? Criando alguns códigos, né? Criando alguns códigos e pondo em prática o que era direito, como eles pensavam sobre o direito. Logicamente, eles vão adaptando a sua estrutura de império, né? Precisavam, o Império Romano, Roma era um império, um dos maiores impérios que já existiu em todos os tempos. E então eles vão se adaptando a esta forma de direito, ok? E aí eles criam dois códigos muito importantes, né? O código, a Lei das 12 Tábuas, e depois cria o Código de Justiniano, né? Que é um código muito semelhante aos códigos civis, tá? Que nós temos hoje nos nossos dias. A criação desses códigos é muito importante porque tudo isso está inserido de maneira subliminar o pensamento sobre a questão, sobre as questões jurídicas de uma maneira geral. Né? Então, foi muito importante. Ainda não havia um debate como nós estamos fazendo aqui, classificando as regras jurídicas e etc. Isso a gente tem que deixar bem claro. Tá? E já no final do século, já no final da Idade Média, nós vamos ter, bom dia, Deleon, nós vamos ter aí o surgimento ou a influência da Igreja Católica, e que ela é muito grande e ela vai incidir diretamente em cima do direito. E aí nós temos a criação de um direito chamado direito canônico, né? Então, as doutrinas da Igreja vão influenciar e muito a maneira de interpretação jurídica, as maneiras de interpretação jurídica, né? E logo após, então, nós vamos ter o movimento iluminista. O movimento iluminista, como vocês mesmos estudaram, né? Estudaram lá no ensino médio, o movimento iluminista foi um movimento que veio na esteira do Renascimento, e o Renascimento foi um movimento humanista que procurou resgatar toda a filosofia do, do, dos gregos antigos, né? Por isso o nome, Renascimento. Então, tentou resgatar e buscar isso daí e aplicar no pensamento e, consequentemente, na própria maneira de interpretar o direito. Não somente o direito, mas toda a filosofia e até mesmo religião. E isso aconteceu com o Renascimento. Mas, chegando, logo após o Renascimento, nós vamos ter esse movimento iluminista, que veio na esteira do próprio Renascimento, e o movimento iluminista, ele procura a
emancipação do homem, uma valorização do homem acima de todas as coisas, principalmente em relação à religião. Coloca a religião em segundo plano, e aí o direito canônico, ele vai sendo colocado em segundo plano. Mas isso não quer dizer que não passou a influenciar ou deixou, ou foi uma ruptura muito grande, uma ruptura para a interpretação do direito. Nada disso, é que surgiu uma outra forma de fazer a interpretação do direito. E aí nós surgimos a hermenêutica como ciência que já vinha sendo trabalhado pelos filósofos na Idade Média, só que a hermenêutica ela estava muito ligada à interpretação dos textos jurídicos, né, dos textos religiosos, e já com o iluminismo, nós vamos ter o surgimento de vários códigos e de várias constituições. Haja visto que o direito passa a ser positivado, né? Passa a ser escrito e passa a ser ortogado, né? E então precisa se fazer a boa interpretação jurídica, né? Bom, e aí nós temos a classificação da hermenêutica. E aí ela pode ser classificada em três grupos principais, que é quanto à origem, a sua natureza e os efeitos ou resultados. Nós não nós estaremos aqui discutindo isso com vocês agora, né? Semana passada nós começamos a nossa discussão falando com vocês a respeito da própria a respeito da própria surgimento desses códigos, né? Bom dia, Fernanda. A respeito destes códigos. Porque muitos desses códigos, eles eram, na verdade, interpretados pelo juiz. O juiz julgava e dava a própria sentença. Mas muitos desses códigos, eles tiveram problemas, principalmente porque eles não diziam o que era o direito. Muitos deles não diziam o que era certo e o que era errado. Haja visto que o direito que estava nascendo e sendo positivado ainda não havia conseguido e, na verdade, não consegue prever todas as mudanças que ocorrem na sociedade o tempo todo, né? Então, com o código, principalmente com o código francês, que, que veio ali na esteira da Revolução Francesa, um código feito às pressas e um código para garantir um direito, né, de uma república que estava nascendo, que era a França, ele foi feito de maneira muito rápida, não teve uns debates é, amplos como deveria ser, e eles criaram um direito. E aí, nesta época, os juízes, eles vão ganhar muita força, eles vão se tornar pessoas muito importantes, porque eles é que, na prática, são os reais intérpretes do direito, né? E nesse direito, nós temos muitas interpretações que eram feitas de maneira individualizadas pelos juízes. E muitos dessas interpretações, com o decorrer do tempo, entravam em contradição, né? E aí vão surgindo determinadas escolas de pensamento jurídico, principalmente na França, como nós discutimos com vocês, para fazer a boa interpretação. Haja visto que, devido às grandes contradições das sentenças, principalmente dos juízes, que eram chamados juízes da boca da lei, como nós falamos na semana passada, né, com vocês, não estavam conseguindo fazer a boa interpretação e estavam trazendo grandes decisões muito contraditórias. Então, vão surgindo escolas de interpretação. Na França, principalmente,
depois surge na Alemanha e na Inglaterra, tá? Essas escolas de interpretação, elas vão... E aqui no slide que vocês estão vendo, nós elencamos 4 delas e conversamos com vocês, que é a escola da exegese, a escola histórica, a escola da livre investigação científica e a escola do direito livre. Todas essas 4 escolas aqui, que estamos falando com vocês, elas trabalham 2 teorias, né? 2 teorias de interpretação. E aqui nós vamos ter as variações dessas teorias de interpretação. Essas teorias de interpretação, elas foram chamadas de teorias objetivistas e teorias subjetivistas, né? Elas dizem o seguinte: quanto às teorias subjetivistas, a interpretação e aplicação da lei deve ser conforme o pensamento e a vontade do legislador. Quanto à teoria objetivista, a interpretação da lei se dá por ela mesma, abstraindo-se a figura do legislador, baseando em critérios puramente objetivos. Entrou, né? Bom dia, Staniele. Tudo bem? Conseguiu, né? Uhum. Então, ótimo. Cadê o slide? Ah, já mostro. Então, essas 2 teorias, elas vão impactar muito a interpretação jurídica, né? Como nós já falamos com vocês, a interpretação, ela é formada por determinados procedimentos técnicos, né? Onde o profissional do direito, onde o operador do direito, ele deve buscar o sentido e o alcance das regras jurídicas, para que ele possa alcançar a boa interpretação da lei, tá? Isso aí a gente tem que deixar claro. Não esqueçam isso, gente. O operador do direito, ele deve buscar o sentido, tá? Ele deve buscar o sentido e o alcance das regras jurídicas, tá bom? Não esqueçam isso. A interpretação, o uso da interpretação jurídica é fundamental dentro desse processo que nós estamos estudando, tá? Por quê? Porque o uso da interpretação, ela vai representar aí uma correlação muito grande entre fatos, né? Esses fatos que são produzidos, geralmente, no decorrer de um processo, tá bom? E que obriga, principalmente, o operador do direito ou os profissionais do direito a uma tomada de decisão, tá? E a interpretação, ela tem que fazer parte, ela faz parte deste processo interpretativo do conjunto de leis. O juiz, né? O juiz, ele tem que ter a convicção exata na hora de fazer a boa interpretação. Ele precisa fundamentar aí as suas sentenças sempre com conexões, sempre com conexões ligadas entre o fato e a norma, para que a interpretação seja feita de maneira correta. Para que isso aconteça, tá? Logicamente, ele deverá utilizar de uma série de procedimentos hermenêuticos com o objetivo de determinar este alcance e o sentido das normas. Para isso, então, ele deve fazer uso de determinadas regras jurídicas, tá? E aí, um primeiro ponto que nós gostaríamos de falar com vocês, tá bom? É que o hermeneuta jurídico, o operador do direito, o juiz, ele deverá fazer uso das regras de procedimentos de interpretação do texto. Vejam que eu estou falando usando a palavra regras e estou falando de maneira no plural,
tá? No plural. Por quê? Porque, é, porque o interpretador do direito, ele tem que fazer isso procurando pelas melhores regras de interpretação do texto, tá? Ele não vai ficar somente em uma única regra para buscar esse sentido o sentido e o alcance da norma. Na verdade, ele não conseguirá utilizando uma única regra especificamente para fazer uma boa interpretação do texto. Daí a necessidade dele estar trabalhando e conhecendo as regras jurídicas de uma maneira bem ampla para buscar esse sentido do texto jurídico. Bom, como nós falamos para vocês na aula passada, e vamos dar uma ênfase aqui novamente, essas escolas de interpretação que foram surgindo, elas surgiram a partir de duas teorias, a teoria, então, subjetiva e a teoria objetiva do direito. Segundo a concepção, tá, gente? Segundo a concepção subjetivista da interpretação, ou também chamada de teoria subjetiva, né? A concepção é que a grande preocupação básica desta corrente de pensamento era buscar a vontade do legislador, tá? Então, as teorias subjetivas, elas buscam a vontade do legislador, chamado de mens legislatores, tá? Então, ela é uma primeira teoria que representa a interpretação das normas jurídicas. Ela é a primeira teoria, tá? Hoje, ela não é predominante dentro da área do direito, mas ela foi a primeira teoria e ela foi a primeira teoria a embasar as diversas escolas de pensamentos que trabalhamos com vocês na aula passada, né? Essa corrente teórica, ela teve origem no próprio positivismo jurídico, né? E parte daquela ideia que nós falamos com vocês, da preponderância do legislador, como aquele que é o responsável por criar a lei, para editar a lei, né? Então, o criador, ele tem um papel preponderante na criação da lei e o que se deve levar em consideração, segundo essa teoria, é que na hora que o legislador cria a lei, ele cria com um determinado objetivo, com uma determinada vontade, e esta vontade é que tem que ser captada, e esta vontade é a que é a mais importante, e esta vontade tem que ser levada em consideração dentro do processo de interpretação. É uma teoria que defende muito o apego, né, vamos dizer assim, a literalidade dos textos jurídicos. Então, dá muita ênfase mesmo, tá, ao texto jurídico. E nesse sentido aí é que nasce a escola da exegese que nós falamos com vocês, né? A escola da exegese jurídica na França. Um apego muito excessivo àquilo que está escrito na lei, tá bom? E aí né, na regra de interpretação, se utiliza muito o método literal, tá? Segundo a teoria subjetivista, o que se diz é o seguinte: a lei, ela prevê literalmente, tá? Uma manifestação presumida da própria vontade do legislador. E o que basta, então, ao hermeneuta é simplesmente interpretar esta realidade, ok? Mas o que nós discutimos com vocês é que mesmo nestas hipóteses da literalidade da lei, como expressão máxima da vontade do legislador,
tá? Mesmo que a regra seja clara, como escrito, como Carlos Maximiano nos diz nos livros que eu postei para vocês dele, né? Ele nos afirma o seguinte, que mesmo quando o texto legal ele seja claro, ele é insuficiente para, muitas vezes, solucionar um problema de um caso concreto inédito. Apesar de ele estar escrito, apesar de ele ter previsto alguma coisa, pode acontecer de surgir um determinado caso inédito, um caso concreto inédito, e não ser suficiente para fazer a interpretação da norma, tá? Então, diante desta realidade, mesmo que se flexibilize a questão da expressão literal da norma, o intérprete ele deverá buscar nos debates, tá? Nos debates entre a boa interpretação, no momento em que a lei foi criada para tentar captar a essência da lei, o sentido da lei naquele momento em que ele foi criado, que ela foi elaborada pelo legislador. Então, tem que prestar muita atenção nessa vontade do legislador na hora em que a lei foi criada, elaborada, prestar atenção nos motivos que levaram o legislador a criar aquela lei, né? E aí, e aí, e aí então, procurar aferir, né? E a partir do momento que faz esta lógica toda, procurar utilizar deste momento histórico da criação da norma para disciplinar uma determinada matéria para que o legislador, tá, possa fazer uma boa interpretação do texto. A outra teoria é a teoria objetiva, né? A teoria objetiva, ela é a tendência mais moderna que nós temos hoje para a interpretação do direito, né? E a teoria objetiva, ela não dá, ela surge como uma crítica às teorias subjetivistas, que dá ênfase à vontade que, 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 que dá ênfase à vontade do legislador. Agora, na teoria crítica hoje moderna, ela não dá ênfase na vontade do legislador, mas dá ênfase na vontade da lei. Então, ela é chamada de mensis legis, né? Então, o processo hermenêutico, o processo de interpretação jurídica tem que ser feito à base da vontade da lei, da mens legis, né? Segundo os hermeneutas, os teóricos dessa corrente de pensamento, tá? Diz o seguinte: a lei ela tem uma capacidade de vida própria e o intérprete deve buscar a adaptação à lei à dinâmica social. Então, a lei ela foi criada por um determinado fato social, e esse fato social levou à criação da lei, mas o legislador, aquele que vai fazer, desculpa, o legislador não, o hermeneuta, aquele que vai fazer a interpretação da lei, ele deve prestar atenção à vontade do legislador ao ter criado aquela lei, ok? Então, esta é uma diferença e esta é uma crítica muito grande que se faz à teoria objetiva. O objetivo aqui também é, ah, é, é resolver, aquilo que acontece aqui e agora, é resolver o presente, né? É resolver o presente.
não o passado. Não a ideia básica é de buscar a melhor interpretação para os casos concretos que acontecem no dia a dia, na medida, porque a vida social é uma dinâmica muito intensa e vai surgindo novas e novas relações sociais. Essas relações sociais, elas precisam ser apreendidas, compreendidas e interpretadas, mas tem que ser do aqui e o agora. A escola objetivista, ela olha, sim, ao passado, mas ela não é, o passado não é o elemento definidor para fazer a interpretação jurídica, tá? O processo, segundo essa teoria, o processo de interpretação do direito deve ser orientado pelas necessidades, tá? Pelas necessidades sociais de cada época em que a lei é aplicada, e não pela época que ela foi criada, tá? Então, o que vale é o momento aqui e agora. Não vale o momento em que ela foi criada anteriormente. Quando ela foi criada, ela teve um sentido, mas acontece que hoje tem que se buscar a adequação ao momento, para fazer a boa interpretação do texto, tá bom? Ah, isso sabe por quê? Porque, segundo os teóricos das teorias, os teóricos adeptos à teoria objetiva, nos diz o seguinte, que num processo legislativo, quer dizer, num processo de criação das leis, e que fazem a própria criação da lei ganhar vida, né? Ela é envolta por uma série de circunstâncias políticas, circunstâncias econômicas, e que muitas vezes poderão comprometer aí a clareza e a aquilo que ele se chama de sistematicidade do texto jurídico, tá? E aí, então, é, nesse sentido, exige do intérprete uma atuação constante daquele que faz a boa interpretação, tentando uma adequação, né? Vamos dizer assim, uma adequação corretiva a eventuais falhas constadas na lei, principalmente porque a lei ela pode gerar dois problemas, como nós já falamos com vocês, de ser muito ambígua, ou seja, ela ter um sentido duplo, que às vezes pode levar à contradição, e ela pode ter uma vaguidade na lei, né? Ela pode ter uma vagueza na lei. Ela não pode dizer aquilo que ela foi criado. Qual o objetivo dela ter sido criado, ok? Então, ah, existem os métodos e os processos de interpretação do direito que surgiram a partir dessas interpretações do texto, né? Dessas interpretações dessas duas teorias, das teorias objetivas e teorias subjetivas, né? Então, o estudo desses processos de interpretação dessas normas jurídicas é fundamental para a boa formação do profissional do direito, tá? Isso é essencial. Esses métodos, eles são muito importantes, essas regras jurídicas, elas são muito importantes, porque, na prática, ela, elas fazem parte do próprio direito aplicado, tá? Que tiveram origem lá com o surgimento da própria escola de exegese que nós trabalhamos com vocês, já desde a semana passada, né? Então, esses métodos de interpretação têm que, é, têm que obedecer sempre a um critério, né? Aí, aos critérios adequados às diversas correntes aí de pensamentos
que são nos oferecidas, que nós temos que utilizar, ok? E aí nós falamos... Ah, pensei que estava compartilhando. Falamos da escola da exegese com vocês, né? Essa escola da exegese, gente, é muito importante, tá? Muito importante. Apesar de, muitas vezes, hoje, haver muita crítica em cima dela, porque ela se agarra muito à questão da literalidade na lei, ela foi fundamental em importância e é fundamental ainda hoje dentro do universo da interpretação jurídica, tá? E aí nós tivemos essas escolas aqui, nós trabalhamos com vocês. Ok? Para nós terminarmos, eu gostaria de voltar um pouquinho a esse slide, né? E antes de entrarmos especialmente na, nessas regras específicas. Neste slide que nós mostramos na segunda aula, né, nós paramos aqui, problemas da interpretação jurídica, que nós já conversamos e falamos a vaguidade e ambiguidade da lei, né? Aqui, aliás, melhor dizendo, e aqui ficou a pergunta, né, no ar. Quais as normas jurídicas que estão sujeitas à interpretação do texto? E aí nós falamos com vocês, todas as normas jurídicas, elas têm que ser feita a boa interpretação, tem que ser feita a interpretação. E mesmo que ela seja clara, mesmo que ela seja muito específica, né? Ah, a regra, no artigo 5º da nossa Constituição, está dizendo o seguinte: ah, todos são iguais perante a lei, né? Artigo 5º da Constituição nos diz isso. Todo, todas, todos são iguais perante a lei, né? Isso fica muito claro. Agora, o legislador ele teve a preocupação, o hermeneuta, né, ele atuou como um bom hermeneuta, e ele teve uma grande preocupação a definir e clarear a nossa ideia sobre o sentido de igualdade, independentemente para todos, né, dentro do nosso ordenamento. E o legislador, ele saiu, nosso legislador de 88, né, ele viveu o período da ditadura militar, ele viveu esse período tão triste, e, e ele foi eleito para criar aí uma Constituição, né, e ele teve uma preocupação muito grande de buscar o sentido da norma, buscar o alcance da norma e trabalhar de maneira muito bem definida e delineada esses artigos da Constituição. Então, o artigo 5º da Constituição, inclusive, o nosso legislador foi muito sábio, ele atuou de uma maneira bem interessante no que diz, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos. Tá? A Declaração dos Direitos Humanos, eu acho que vocês já estão estudando, ou não, se não estão, vão estudar, ela foi criada em 1948, após a Guerra Mundial, e, e ela tem 33 artigos, que está praticamente no nosso código, no artigo 5º da Constituição, né? E esse artigo 5º, nós temos muitos parágrafos e vários incisos, né? Nós temos aí 58, nós temos 74, né, parágrafos, 40, 50, nós temos 50.
E nós temos muito aqui, né? E o que, que o legislador fez? Só nesse exemplo aqui, para vocês terem uma noção. Todos são iguais perante a lei. E aí, ele buscando o sentido da norma, ele buscando o sentido daquilo que foi declarado, ele vai mais além e ele esclarece, né, aquilo que é correto para a gente. Ele vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, né, e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes da lei, de acordo com a emenda constitucional número 45, é, é, de 2004. Então, o legislador ele foi muito feliz em discutir e descobrir esta ideia, né, do buscando o sentido na norma. Então, quais as normas que têm que estar sujeitas à interpretação? Toda e qualquer norma, tá? Tem que ser esclarecida e muito bem esclarecida. E, se possível, dentro do próprio código, de maneira tal que ele possa deixar muito claro a sua maneira de enxergar a lei e a sua interpretação, para evitar com que não haja injustiça, é o que está escrito aqui. Isso aqui são palavras de Carlos Maximiano, do livro aí para vocês. Tá? É, é, quem deve fixar as regras, quem deve fixar as regras de interpretação do texto? Quem deve fixar as regras de interpretação ao texto? Né? Ah, Conforme a doutrina majoritária, cabe aos doutrinadores e à própria jurisprudência fixar os critérios de interpretação. Os doutrinadores, como nós já discutimos com vocês, os doutrinadores são aquelas pessoas responsáveis por estudar, por analisar a doutrina, por analisar as leis e fazerem as boas interpretações. Lógico, cada um desses doutrinadores eles seguem a sua corrente de interpretação, né? E também a jurisprudência. A jurisprudência ela trabalha em cima de determinados casos concretos e a jurisprudência ela a partir de casos semelhantes elas vão fixando então diversos critérios para fazer a boa interpretação, tá? Por que isso? Porque a vida social é uma evolução, está evoluindo constantemente, e ela é uma dinâmica muito grande, né? Então, esta vida social, esta vida nossa, nosso dia a dia, tá? Ela acompanha todas as informações e todas as vicissitudes, né? Todas as coisas que acontecem na vida social. Então, o legislador e o intérprete. O legislador ele tem que captar esse fato social e ele tem que buscar criar leis para atender à própria realidade social, ok? E o intérprete da lei tem que saber entender o momento histórico vivido por cada país, por cada sociedade, para conseguir fazer a boa interpretação. Segundo ponto, se, se em leis transformassem as próprias normas interpretativas, a, a, porque ditamos não permanece inertes, antes acompanham todas as informações e vicissitudes da vida, porque se em leis transformassem as próprias normas interpretativas, precisariam ser interpretadas, criando, destarte um verdadeiro círculo vicioso. Apenas dessa ser a corrente majoritária, encontramos um grupo de doutrinadores que se posicionam que as regras de
interpretação devem estar previstas nos códigos e em normas específicas, de tal sorte que as regras de interpretação irão ter a mesma forma normativa do que as demais normas jurídicas. Por que que nós estamos falando isso? E segundo Carlos Maximiano, é que tem que buscar a mensis legis, tem que buscar o momento histórico, tem que buscar a realidade social para fazer a interpretação. Daí, então, é que surgem essas escolas, daí, então, é que surgem a jurisprudência, pois a jurisprudência, ela tem muito a ver com essa realidade social, tá? Para fazer essa interpretação. As regras de interpretação jurídica são as regras legais, as regras científicas e as regras da jurisprudência. As regras legais de interpretação, elas se encontram, tá, no artigo 4º e no artigo 5º das leis introdutórias do Código Civil. No Código Civil, que vocês já estão estudando, eu não sei com qual professora que está nesse semestre com vocês, né? Quando você abre na primeira página do livro, primeira página, tem um preâmbulo, e ali já fala, o preâmbulo é um resumo daquilo que vai ser o código, de algumas ideias. Então, quando você abre ali, nesse preâmbulo, tem um conjunto chamado de conjunto de regras de interpretação. Especificamente, essas regras de interpretação chamadas de leis introdutórias do Código Civil. E aí, no artigo 4º e no artigo 5º, diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá no caso, tá? O caso, de acordo com os princípios da analogia, dos costumes e os princípios gerais do direito, tá? Então, acabou esta ideia de que o juiz não consegue fazer a boa interpretação do direito. Inclusive, isso que nós estamos aqui falando foi algo que nós trabalhamos com vocês na aula passada, sobre a escola de exegese. Quando os juízes, né, aqueles juízes boca da lei, eles tinham que fazer a interpretação. Eles não poderiam fugir da regra, né? Então, eles tinham que fazer essa interpretação. Isso foi uma das grandes contribuições da escola de exegese. Então, eles utilizavam o texto jurídico, a literalidade do texto para fazer a interpretação jurídica. Só que fazer a interpretação a partir dessa literalidade pode trazer uma série de problemas. Mas a conduta do intérprete, do juiz, do intérprete da lei, do juiz, no caso, é muito interessante, porque a sua conduta não era mais uma... A falta de conhecimento não era algo que o indesculpava diante da necessidade de fazer a interpretação, quando ele, às vezes, falava que não era possível por falta de conhecimento. A partir daquele momento, né, lá os juízes franceses, eles passaram a fazer toda e qualquer interpretação do texto. Isso foi muito importante e uma contribuição muito grande. E esta ideia vai se desenvolvendo nos dias modernos hoje. Então, quando a lei for omissa em alguma coisa, o juiz jamais poderá deixar de decidir. Ele tem que pronunciar uma sentença. Para isso, então, ele deverá fazer essa interpretação de acordo com a analogia, de acordo com os costumes, né, de acordo com a jurisprudência, e levando em conta os diversos princípios gerais do direito.
princípios como isonomia, devido processo legal, ampla defesa e outros tantos, tá? E no artigo 5º dessas mesmas leis, dessas leis introdutórias do Código Civil, no artigo 5º diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Olha que coisa interessante, isso é uma novidade muito grande e que passou e que ganhou muita força na nossa Constituição de 88, né? Então, o juiz ele tem que fazer o seu julgamento sempre baseando no fim social é, em relação a alguma coisa. Vamos pensar, por exemplo, na questão da propriedade privada. Nós temos o direito de ter patrimônio, nós temos o direito de ter patrimônio, nós temos o direito de ter uma posse, ok? Mas acontece que qualquer resolução de conflitos sobre a questão da propriedade privada tem que ser levada em consideração os fins específicos dessa propriedade privada, tá? Tem que ser levado em consideração um meio social, um meio social e a própria exigência do bem comum. No outro slide, nós temos também, continuando, né? Nós temos as regras legais de interpretação, tem que ser levada esses dois pressupostos. Quanto às regras científicas de interpretação, né? Deve ser elencadas aquilo que foi trabalhado no Código de Justiniano, né? E Carlos e Cláudio de Carvalho, Carlos Maximiano nos diz isso na obra Nova Consolidação das Leis Civis. Então, deve-se evitar a supersticiosa, dentre essas regras nós temos, deve-se evitar a supersticiosa observância da lei, que olhando só a letra da lei, destrói a intenção. Vejam, a teoria objetivista fala que nós temos que a lei ela tem vida própria. Ela é uma mensis legis, né? Então, o legislador, quando ela criou uma determinada lei, ele criou com o objetivo de resolver conflitos, preveu algumas situações, tentando evitar principalmente que os conflitos existissem e também tinham como objetivo estabelecer determinadas regras e parâmetros para aplicar o direito, né? Então, o autor está dizendo o seguinte: olha, interpretação da lei é importante a partir daquilo que está escrito na lei, mas não deve ser a única. Não deve ser a única, porque no dia que foi criada aquela lei, tá, pelo legislador, ele tinha uma intenção clara. E o objetivo do intérprete da lei é buscar este sentido, é buscar o alcance desta interpretação, tá? E isto vale para outras formas de interpretação, além do próprio texto jurídico. Por isso que estas regras, elas são regras científicas da interpretação. Por quê? Porque elas são utilizadas em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na própria história, na hora de se interpretar o fato histórico, no mundo da religião, no mundo da própria linguagem, ok? Devem concordar os textos da lei de modo a torná-los
conforme e não contraditórios, não sendo admissível ou a incompatibilidade deles, né? Então, vejam bem que coisa interessante, né? Das regras de interpretação, os textos da lei, aquilo que está expresso na lei, não deve haver essa contradição. Daqui uns dias nós vamos trabalhar esses exemplos com vocês e vamos mostrar que as leis elas têm que ser o mais claro possível, tá? Para evitar justamente essas contradições, para evitar com que haja incompatibilidade entre as leis. Um dos motivos de existir uma Constituição Federal nos países que adotam o positivismo jurídico é que a Constituição Federal é um conjunto de leis hierarquicamente superiores a uma série de outras leis. E isso também vocês estudaram na teoria de Hans Kelsen, da pirâmide, da teoria pura do direito, da pirâmide de leis, de hierarquia de leis, né? Então, o objetivo do legislador positivista sobre a questão da Constituição Federal é que existe um conjunto de leis maiores, que está lá no topo. Elas são hierarquicamente superiores, como é o caso das leis jurídicas, no caso da Constituição. E as outras leis, hierarquicamente, com menos poder, com menos influência, elas têm que seguir os padrões estabelecidos pelo conjunto dos textos da lei, para evitar a contradição e para evitar a incompatibilidade das leis, né? E as regras da jurisprudência para interpretação jurídica. Aí nós temos um outro doutrinador muito importante, chamado Washington de Barros Monteiro. A Yasmin gosta de fazer muita leitura, né? Que eu sei, a Esther também, né? O David também, né? Faz muita leitura. Livros de Washington de Barros Monteiro é muito importante mesmo. Deve ser lido por vocês. Seria muito interessante. E aí eles têm livros de sociologia jurídica, tem livros da própria ciência do direito, né? Muito, muito bom. Mas quanto às regras da interpretação jurisprudencial, né? Ele apresenta algumas dessas regras. Na interpretação, deve-se preferir a inteligência que faz o sentido a que não faz. Gente, quando o legislador ele criou uma norma, ele não fez qualquer norma. Ele fez com um objetivo claro de manter de tentar resolver um problema, ou de evitar um problema. Então, quando o legislador ele criou aquela lei, ele pensou, ele debateu, é fruto de um pacto social, é fruto de uma convenção social, né? E aí ele cria aquela lei. E ele criou aquela lei não de qualquer maneira, com inteligência. Lógico, ele criou com objetivos específicos. Ele criou pensando em alcançar determinados objetivos. Ponto. Isso aqui é uma realidade. Isso daí é uma questão, né? Então, o intérprete, ele tem que saber captar isso. Ele tem que saber entender por que é que foi criado aquela lei naquele momento, naquela hora, né? E aí fazer a boa interpretação. B. Deve-se preferir a inteligência que melhor atenda à tradição do direito. O que ele quis dizer com isso, né? Ele quer dizer que quem é o intérprete do direito, tá? Seja um doutrinador, seja um juiz, seja um advogado, ele tem que prestar atenção na vontade daquele legislador ao criar aquela lei. O pressuposto básico é que no momento em que ele cria aquela lei, ele criou com objetivos específicos de agradar e resolver um problema
da sociedade, daquilo que estava acontecendo na sociedade. Então, é, existem maneiras de se fazer interpretação, mas deve-se procurar a boa interpretação, tá ok? Deve ser afastada a interpretação que leva ao vago, ao inexplicável, ao contraditório e ao absurdo, né? Existem algumas formas de fazer interpretação que literalmente leva a isso daí. E ao invés de resolver determinados problemas, acaba gerando outros tão grandes, né? Há que se ter em vista o El-Cod Plerum Fit, isto é, aquilo que ordinariamente acontece no meio social. Nós já chamamos a atenção de vocês e reafirmamos aqui. Aquilo que acontece no meio social é muito importante. É muito importante, tem que ser levado em consideração. Sexta-feira nós estávamos debatendo aí uma questão uma questão relacionada a direitos e deveres, né, de empresas. E no debate nosso, o ponto nevrálgico é que aquela lei, as pessoas vivem em cima de determinadas leis específicas. Mas nós estamos vivendo um momento diferente, que é a questão da pandemia. Então, nós estamos vivendo a pandemia. Na questão da pandemia, algumas regras têm que ser observadas. O momento, o meio, o que acontece no meio social tem que ser muito bem, tem que ser muito bem observado, tá? Não pode haver o quebramento dessas regras. Até o que aconteceu ontem no futebol, né, na suspensão do jogo Brasil e Argentina, né? Então, existia uma regra que foi quebrada, Esta regra existe pelo que está acontecendo no nosso meio social, que é a questão da pandemia. Então, tentando controlar a pandemia, foi estabelecido determinados meios, determinadas regras que tinham que ser observadas. E, no entanto, os jogadores lá da Argentina, 4 especificamente, não observaram, né? Não observaram aquilo que ordinariamente está acontecendo no meio social, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí, então, fez-se necessário aí a Anvisa tomar atitudes e suspender o jogo. Na minha visão, foi corretamente. O que não foi correto foi na minha cabeça, né? Suspender o jogo. Tinha que haver a perda dos pontos para a Argentina, que insistiu em escalar 4 sujeitos, sabendo que estava ferindo a regra jurídica. Ok? Letra E, onde a lei não distingue, o intérprete não deve igualmente distinguir. Ou seja, se a lei não diz alguma coisa, você não tem que inventar nada. Você não tem que fazer um intérprete. Você não tem que interpretar. Você tem que buscar outros meios para fazer a interpretação do texto. Tá? Não é simplesmente você retroagir e fazer como os juízes boca da lei e dizer, é isso que a lei está dizendo, quando, na verdade, ela está sendo obscura, ela não é clara, o legislador criou aquela lei e não queria dizer aquilo que o intérprete está dizendo para fazer. Então, é muito melhor você, ao invés de procurar interpretar de forma autônoma, procurar um parâmetro de acordo com as regras de interpretação, dos quais nós já falamos com vocês. A analogia, os princípios gerais do direito e os costumes, ou seja, a jurisprudência, para fazer a boa interpretação do texto. Mas não é simplesmente o sujeito vir e dar uma canetada aí e fazer a interpretação do texto, ok? Tratando-se, porém, de interpretar leis sociais,
preciso será temperar o espírito do jurista, acionando-lhe certa dose de espírito social, sob pena de sacrificar-se à verdade e à lógica. E isso aí está muito relacionado aí com aquilo que nós já falamos com vocês anteriormente, né? Com o ponto, a letra D, aquilo que ordinariamente acontece com o meio social. Então, vamos pensar, interpretar, quando se trata, porém, de interpretar leis sociais, vamos pensar uma legislação trabalhista, né? Uma legislação trabalhista. Uma empresa, uma empresa mandou um funcionário embora. A empresa objetiva, lucro. Mandou o funcionário embora porque os lucros caíram diante da, da, da diante desse problema que nós estamos vivendo. No entanto, né, tem algumas regras básicas para fazer isso em épocas de pandemia. Ou seja, tem que olhar o espírito social. Tá? Se mandar embora simplesmente o trabalhador sem levar em consideração uma série de fatores, fará com que aumente o problema, fará com que aumente um problema social e trabalhista também, né? Então, tem que ser levado tudo em consideração nessa relação. Em matéria fiscal, a interpretação se fará restritivamente. Então, é por isso que aqui nós temos a questão, e por isso que isso são regras jurisprudenciais, que estão relacionadas com casos concretos, casos específicos, né? Porque cada caso relacionando matéria de dinheiro, né, tem alguns casos que precisam fazer essa interpretação de maneira relativa, analisando cada caso concreto. Deve também ser considerado o lugar onde será colocado o dispositivo, cujo sentido deverá ser aplicado. Né? Então, algumas coisas para fazer a boa interpretação do ciclo de interpretação. Né? Primeiro, diagnóstico do fato. Observa-se o que aconteceu na sua individualidade concreta. Faz-se uma análise, uma operação preliminar do que se realiza no ambiente social. Observa-se o que acontece na sua individualidade concreta. Né? Então, vamos pensar o seguinte: quanto às leis ambientais, uma empresa instalada no DAIA jogando dejeitos, jogando sujeira dentro do rio, lá no DAIA. Né? Então, aqui nós temos um caso específico, uma indústria instalada lá jogando resíduos, jogando sujeira dentro do rio. O que está acontecendo? Destruindo um meio ambiente local ali. Bom, faça uma operação preliminar que se realiza no ambiente local. E esse problema, apesar de ser um problema localizado, específico de uma empresa, né, vamos pensar assim, ela traz uma série de problemas para toda a comunidade, né? Para as outras indústrias que estão ali instaladas, para as outras indústrias que cumprem aquilo que está estabelecido na preservação do no próprio meio ambiente, por meio das leis ambientais e etc. Então, primeiro faz essa análise, primeiro faz essa discussão, né? Depois, faz-se um diagnóstico jurídico, né? Ou seja, confronta-se o direito que irá submetê-la, ou seja, que lei que está sendo quebrada? Qual o problema que está acontecendo? Né? Qual regramento que foi quebrado? Neste caso específico, nós estamos falando com vocês. Qual a regra específica? Qual a lei do meio ambiente que foi quebrada? Né? Depois, qual o ramo do direito pertence àquele problema? Quais as partes envolvidas? Por que aconteceu? Né? Tudo isso é importante. Às vezes, a gente vai analisar, no caso da lei do meio ambiente, né?
esse fato da destruição do meio ambiente, da indústria que está jogando lá, tem que ser enquadrado em qual direito? No direito civil ou no direito ambiental? Lógico, no direito ambiental, de acordo com esse exemplo que estamos falando. Então, tem que ser utilizado o direito, tem que ser utilizado o direito ambiental para ser o padrão jurídico, o referencial para essa discussão toda. Depois se faz a crítica de formal e a crítica substancial. Crítica formal é a verificação formal da lei, da existência da lei, se está sendo ou não, no caso, violada a lei. Crítica substancial é a verificação da validade e a vigência da norma jurídica, saber se a norma pode ser aplicada ou não. E aí nós temos já a outra fase, que vai para a interpretação da norma, né? Da norma. Quais os princípios que deverão, quem fará isso? O juiz, usando os princípios e as normas para, para fazer, então, a tomada de decisão. Para fazer a tomada de decisão. O fato, gente, é que o fato é que nós temos essas três espécies, né, de, de regras de regras de interpretação, que são as regras legais, as regras científicas e as regras jurisprudenciais, né? Cada uma delas tem os seus parâmetros muito bem definidos. É, a regra, a regra, é, as regras, é, as regras legais, como nós já falamos no slide aí para vocês, é, tem o seu parâmetro definido no artigo 4 e no artigo 5º das leis introdutórias ao Código Civil, tá? Que diz, no artigo 4, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, costume, os princípios gerais do direito, e no artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais. Não são os únicos, né? Mas são os dois principais. E aí, tendo por base o próprio artigo 5º da Constituição, aqui, aliás, da lei introdutória dos códigos civis, né? O intérprete da norma jurídica também deve buscar aí o sentido correto das normas jurídicas. Isso tem que ficar muito bem claro, né? Por exemplo, no artigo 3º da nossa Constituição, no artigo 3º da nossa Constituição, o legislador, ao criar a lei, ele pensou sobre o Estado brasileiro e sobre sua estrutura e seu funcionamento. Ora, aquele que vai interpretar a lei, ele tem que levar em consideração, por exemplo, os objetivos fundamentais do qual foi criado o Estado brasileiro. Então, lá no artigo 3º diz o seguinte, olha, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É garantir o desenvolvimento nacional, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, né? Sem os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma. Tá ok? Então, vejam como o legislador ele pensou. O que ele estava pensando ao criar o nosso país? Ele estava pensando numa sociedade livre, justa e solidária.
Nesse sentido, tanto os governadores, todos aqueles que irão governar o Estado, têm que prestar atenção em cima desses pressupostos aqui. Da mesma maneira, aqueles que vão julgar, aqueles que vão interpretar a lei. Uma lei uma lei a ser criada, uma lei a ser interpretada tem que ser sempre relacionada, prestando muita atenção nestes pressupostos, ou seja, no meio social do qual foi criado ou foi pensado. É, ou seja, as menses legis, quando se faz a boa interpretação, tem que captar a vontade do legislador ao construir o Estado, no caso nosso aqui, o Estado brasileiro. E não é só isso, né, gente? É observar, inclusive, também o que está escrito aqui no artigo 4º, né? No nosso artigo 4º, que fala dos princípios, tá? Dos princípios, dos princípios do próprio funcionamento da República do Brasil, principalmente no que diz em respeito às relações internacionais. E eu acho isso muito interessante, pois o Brasil, nas suas relações internacionais, é, exigem que sejam pautados em cima de determinados princípios, a saber, princípio da independência nacional, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade entre os estados, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, né? Do repúdio ao terrorismo, né? é, e ao racismo. Então, são princípios que têm que ser levados aqui em consideração, tá? Então, quando nós falamos com vocês, no último slide aí, das fases da interpretação das diversas fases, né, da interpretação. Então, primeiro tem que haver um diagnóstico do fato, tá? Ou seja, nesta primeira etapa, deve-se observar o que ocorreu dentro da individualidade concreta, conforme o espírito e o pensamento e o sentido do direito no qual foi criado em relação ao ambiente, em relação ao ambiente social. É aquilo que é a operação preliminar onde irá se analisar o próprio ambiente social, né? O segundo momento, então, é aquele momento que nós falamos com vocês, que é o momento de diagnóstico jurídico, onde irá haver a própria confrontação com o direito. E também haverá a discussão de qual direito se deverá submeter a uma determinada qualificação jurídica para fazer a interpretação. E aí, neste fato aqui, é aquilo que nós falamos no exemplo com vocês. Qual o ramo do direito pertence a determinado problema? Qual o ramo do direito que deverá fazer o julgamento, a análise? Qual a discussão? Né? E aí, então, faz a interpretação da norma e a própria aplicação da norma. O objetivo, né, o objetivo específico dessas diversas fases de interpretação, tá, é, é, é buscar, tá, fazer uma interpretação correta do texto, tá, para evitar com que haja determinadas injustiças. Então, o objetivo é identificar uma norma elaborada, né,
quando é que ela foi elaborada, quando é que ela foi sancionada, publicada, né? Entender ela dentro dessas esferas aí de interpretação do texto e fazer a aplicação real do texto jurídico. Beleza? O outro slide, ah, esse slide que eu postei para vocês, cadê ele? Sumiu aqui. Achei. Aqui. Esse slide aqui, eu postei ele. Esse slide, eu postei ele para vocês. Mas voltando no slide que nós estamos utilizando, existem muitos métodos de interpretação do texto jurídico, né? Para melhor entendermos essa interpretação do texto jurídico, tá? Nós classificamos as diversas regras da hermenêutica, eh, eh, nós classificamos hermeneuticamente diversas regras da hermenêutica. Então, nós podemos fazer a interpretação dos textos seguindo três classificações mais amplas do direito, tá? Da interpretação do direito. Então, eu posso ter uma classificação baseada na origem da norma jurídica, no momento em que a norma jurídica ela foi emanada, no momento que a norma jurídica ela foi criada. Então, quando eu digo assim, quanto à origem ou fonte que emana da norma jurídica, eu estou querendo dizer em que momento ela foi criada, em que situação se deu a origem ou criação dessa norma jurídica. Também eu posso analisar a norma jurídica quanto à sua natureza, né? A sua essência, tá? A sua essência, de que forma ela foi escrita, tá? Então, aí nós classificamos essas formas jurídicas de acordo com a interpretação literal ou gramatical, a interpretação lógica ou sistemática, interpretação histórica ou teleológica. E também eu posso analisar a interpretação da norma quanto aos seus efeitos e quanto aos seus resultados. E aí nós teremos a interpretação extensiva, restritiva e declarativa. Quanto à origem ou fonte que emanda, nós temos aí a interpretação autêntica, nós temos a interpretação judicial, a interpretação doutrinária e a interpretação administrativa. Eu postei aí para vocês o slide número 4. Esse slide número 4 não está lá no portal Moodle, viu, David? Mas eu postei no grupo de vocês, que é esse slide aqui. Opa. Que é esse slide aqui, tá, David? Aí eu estou voltando, nós estamos terminando a aula, aí eu estou voltando aqui na interpretação autêntica, tá? Esse nós vamos começar a falar daqui hoje, já já. Antes da gente entrar nesse slide propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações
sobre os métodos específicos a serem utilizados na hermenêutica jurídica, né? Na hermenêutica jurídica, tá? Existem muitos métodos, como vocês irão observar a partir de hoje, muitos métodos interpretativos, tá? E essa é a primeira coisa que eu quero que vocês levem em consideração. Existem muitos métodos interpretativos do direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os operadores do direito, eles não estão obrigados a utilizar um único método, né? E também não estão obrigados a utilizarem todos os métodos para chegar a uma determinada conclusão em comum sobre a melhor decisão. Não é isso. Mas o operador do direito, ele tem que conhecer todos os métodos para saber quais os melhores para fazer a boa interpretação do texto para chegar a uma conclusão, ok? Nesse sentido, isso é muito importante, tá, gente? Porque as decisões judiciais, elas são sempre baseadas no mesmo fato, que estão relacionados com as normas jurídicas. Acontece que muitas dessas decisões, elas podem ser decisões diferenciadas, né? Entre os juízes que estão pronunciando as sentenças. Isso porque, né, a interpretação deles a respeito de uma determinada jurídica, ela pode ser divergente. Por quê? Porque elas são baseadas em cima de determinados métodos específicos adotados pelo magistrado naquela hora. E, ou também adotado por um juiz naquele momento, ou porque ele deixou de adotar determinados métodos específicos. Então, a ideia básica é justamente essa. Primeiro, existem muitos métodos interpretativos. Segundo, o operador do direito, ele não precisa necessariamente utilizar um único método ou todos os métodos. O que é importante é ele saber qual o melhor método e qual é o momento exato de utilizar esses métodos interpretativos para chegar a uma boa decisão. Isso é uma coisa que nem sempre acontece no mundo da hermenêutica jurídica, nós observamos isso constantemente, porque muitos casos concretos muitos casos demandam uma decisão, e essa decisão são feitas, inclusive, são feitas em cima da mesma norma jurídica, só que as decisões, elas são bem distintas. E isto se deve porque o magistrado, ou aquele que tomou a decisão, o tomou porque ele adotou um método específico ou deixou de anotar outro, ou deixou de utilizar outro método de interpretação, tá? Então, nós vamos aqui começar com vocês, fazendo, mostrando para vocês os métodos de interpretação do texto considerados mais clássicos, né, mais utilizados, que são, os métodos, né, literal, tá? Métodos literal, depois tem um método lógico-sistemático, que é o método histórico, e o método quanto à finalidade da norma, do qual foram criados. Nós vamos fazer a interpretação desses textos, né? A interpretação desses métodos, porque eles são os primeiros que foram mais trabalhados e desenvolvidos, né? Existem outros métodos que, na verdade, são a aglutinação desses métodos específicos aí, né? Que nós estaremos aqui discutindo, como, por exemplo, um método sistemático, né? O método sistemático nada mais é do que um método
que foi aglutinado com o método lógico sistemático, ok? Então, estaremos aqui discutindo isso com vocês. Aqui quanto a. Então, vamos lá. Ah, preciso. Nós estaremos começando a estudar com vocês, né? Nós estaremos aqui começando a estudar com vocês os métodos de interpretação ou as regras de interpretação, tá, da hermenêutica quanto à origem ou fonte que emana. Então, nós temos a interpretação autêntica, interpretação judicial, interpretação administrativa e interpretação doutrinária, ok? Então, este outro slide aqui, que é o slide 4, nós temos a interpretação autêntica. Quanto à origem, esta é a primeira que nós estaremos vendo aqui. 2 minutinhos com vocês. A interpretação autêntica, né? A interpretação autêntica é a interpretação que emana do próprio poder que fez o ato, cujo sentido e alcance ela mesma declara, por próprio poder. Então, a própria lei ou própria lei explica os dispositivos legais apresentados, né? Então, vejam bem o tipo de interpretação, ok? Aqui um exemplo, artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 4º, depois temos o parágrafo 1, 2 e 3, e inciso 5º, né? Parágrafo 1, 2. Diz o seguinte: a expressão casa compreende o quê? Qualquer compartimento habitado. 2, aposento ocupado de habitação coletiva. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Inciso 5, não se compreendem a expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 no parágrafo anterior. Aberta casa. Artigo 81. Na defesa dos interesses e direitos dos consumidores poderá ser coletivo. No caput do artigo, a expressão coletivo tem sentido de que gênero ou espécie. E esta é uma questão que a gente faz a discussão. Tá? Vejam bem, parágrafo 1º, único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, direitos coletivos, né? Ou direitos individuais que são homogêneos a todos nós. Então, vejam bem, interesses são direitos difusos, assim, estendidos para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Interesses ou direitos coletivos assim entendidos para efeito deste código, os transindividuais de natureza indivisível
que seja titular do grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação de base. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Então, aqui nós temos um gênero, e aqui nós temos as espécies, né? Então, aqui nós temos uma categoria maior, tá? Que expressa aquilo que é coletivo, aquilo que é coletividade, e aqui está a explicação desse gênero, quer dizer, a individualização desses direitos, a individualização desses direitos coletivos, ok? Tá? E aí, nesse exemplo, nós temos a relação jurídica base e nós temos uma circunstância de fato. Qual que é a relação jurídica? É um vínculo ou relação social digna de tutela que une duas ou mais pessoas atribuindo a uma delas o poder de exigir uma obrigação da outra. Está satisfazendo os interesses comuns. Então, de acordo com a Lei 8.078, né, do CDC, no artigo 81, a defesa dos interesses, tá? E dos direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo, tá? Ou a título em coletivo. Então, nós temos uma base jurídica para isso. E tem uma circunstância de fato. Qual que é a circunstância de fato? É o fato da vida que gerou a incidência de uma norma jurídica causando um determinado efeito na esfera do direito da pessoa ou dos envolvidos. Aquele exemplo que nós falamos um pouco no instante, por exemplo, destruindo um meio ambiente, né? Dependendo da situação, dependendo do caso, dependendo do fato social específico, tá? Até mesmo uma lei do CDC pode enquadrar essa relação jurídica, tá? Aqui o exemplo, ok? Então, uma grande indústria jogando sujeira num leito de um córrego, né? Então, direitos difusos para efeitos desses códigos, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas a circunstâncias de fato, tá? Qual o fato que une as pessoas e consome esse recurso, tá? Então, os direitos coletivos. E aí nós temos, vejam aí, essas situações, por exemplo, o tal do celular, né? Nós sofremos. Quem não sofre aqui com esse problema do celular aqui no Brasil, né? As operadoras hoje deitam e rolam, né? E mau atendimento, reclamações o tempo todo, e isso tudo, existem leis específicas para tratar essa relação. Nós chamamos e aí, as leis, elas são muito claras, e elas demonstram essa realidade toda, tá? E aí cabe no direito do consumidor e etc. Tá? Direitos transindividuais, como estão escritos aqui. A gente vai trabalhar isso na próxima aula com vocês. Tá? Ok, nós vamos ficar por aqui hoje. Nós vamos ficar por aqui hoje. É, lá na sala de aula, eu pedi para vocês fazerem uma leitura, né? Uma leitura dos textos que eu postei para vocês, né? Eu postei alguns textos para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu postei um livro para vocês, postei um texto chamado Hermenêutica, Interpretação e Aplicação do Direito. Está lá no dia 16/8. Quer ver? Deixa eu baixar ele aqui.
ver se ele está aqui. Tá. Deixa eu postar ele aqui no grupo de vocês. Estou postando ele novamente no grupo, ele está postado lá no portal. Tá? Esse texto aí, ele é muito bom, e ele é um texto interpretativo. Seria muito interessante para você, e ele fala dos métodos de interpretação do nosso texto. Seria muito bom para vocês fazerem uma leitura dele, ok? Deixa eu abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. Ah, deixa eu ver aqui, me parece que eu postei um outro também. Receberam ele lá no grupo de vocês, o livro, o artigo? Acabei de postar ele aí novamente. Vou postar aqui um resumo da nossa fala aqui. Mandei o outro artigo. Conseguiram visualizar? É, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Peraí. Gente, então é o seguinte, olha, o que eu postei no grupo de vocês? Eu tenho postado para vocês todos os materiais, todos, que nós estamos utilizando. Esse slide de hoje, que é esse aqui, tá? Próxima aula a gente vai voltar nele, tá? A gente vai voltar nele, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa interpretação ao tempo, eu vou explicar melhor. Mas para isso, eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura, se possível, né? Desses dois, se vocês fizerem uma contextualização histórica, esse resumo nós falamos com vocês na primeira aula, tá? Nós falamos aí dos clássicos, né? Dos clássicos da hermenêutica, dos autores clássicos, né? Então, Dilthey, Gadamer, Schleiermacher, falamos isso no primeiro dia de aula com vocês, Platão, tá? E ele te dá uma visão panorâmica muito interessante do que é hermenêutica, para que serve a hermenêutica, a hermenêutica geral aplicada ao, ao direito. Muito interessante aqui, vocês fazerem essa leitura. E nós temos esse texto aqui de hermenêutica e interpretação e aplicação
do direito, que é um texto de Jorge Lobo, né? E aqui tem, olha, conceito de hermenêutica jurídica, as escolas de hermenêutica jurídica que nós estamos trabalhando com vocês, tá? As escolas da hermenêutica dogmática ou da exegese que nós falamos com vocês na aula passada, a sociológica, que nós vamos trabalhar na aula que vem, tá? O que é interpretação, a interpretação quanto à origem, né? Quanto aos meios, a questão das lacunas da lei, os efeitos da interpretação, a interpretação literal e lógica do texto, tá ok? Lógico, tem muita coisa aqui que nós não vimos ainda. E isso aqui é só para servir de base, tá ok? O plano de ensino também está postado lá para vocês. Então, o material, vocês têm muitos materiais em mãos, ok? Vejam aqui, eu coloquei aqui, assistir uma videoaula da hermenêutica constitucional, eu coloquei ela aqui, e fazer uma resenha, tá? Uma resenha manuscrita de pelo menos 20 linhas. Eu vou dar liberdade de vocês, se quiserem fazer essa resenha aqui, pode. Se não quiserem, assistam o filme Hermenêutica Constitucional, tá? E aí a gente responde essas questões aqui, tá? Essas questões aqui, vocês encontram nesse material que eu deixei para vocês. É o livro de Carlos Maximiano e esses dois artigos aí, tá ok? E aí vocês procuram isso daí, tá? Tá beleza? Para o dia 20, dia 20/9. Esse é o primeiro trabalho. Depois, o segundo trabalho, eu já passarei para vocês, valendo mais 15 pontos para vocês. Tá ok? Não, ótimo, Eduarda, não tem problema, não tem problema. Melhor ainda, que você fez, significa que aprendeu mais, não é mesmo? Só estou dando liberdade. Mas, com este professor aqui, nada é de graça. Aliás, tudo vocês serão recompensados, tá ok? Pode ficar despreocupados. Por exemplo, vocês estão aqui hoje, fiquei surpreso, de 26 pessoas, né? Quase que a totalidade da classe. E aí vocês estão parabéns. Parabéns. Fiquei surpreso mesmo. Vamos lá para a chamada? Vamos lá. Aisla, Ana Carolina, Ana Júlia. Chamada, hein, gente? Cristiane, Cris, porque tem duas vezes. Davi, David. David, é assim, eu estou vendo aqui, é um celular e um computador, para não cair? De Leon tem anotado aqui, De Leon, pode ficar despreocupado, tá? Eu sei que essa semana, isso, beleza, é isso aí. É igual a gente, professor também tem celular, tem duas ou três internet diferentes para... De Leon, estou notando, viu, a questão que você conversou comigo semana passada. Pode ficar despreocupado. A Eduarda, Fernanda, Franciele, Gabriela, Graziela, Marcos Vinícius, Maria de Fátima, Pétala, Priscila, Stanielen, Walter, Wilkerson, Yasmin. Ok. Quem que eu não chamei o nome? Quem eu não chamei o nome? Davi, coloquei. Davi e Deide. Então tá. Gente, nós vamos ficar por aqui, né? Bom feriado ainda, que amanhã, né? É amanhã, né? Amanhã nós temos feriado, né? Deus abençoe a todos, juízo para todos, tá? Quem for para as manifestações que vá, faça de maneira ordeira e com responsabilidade, tá bom? Então tá, vamos interromper aqui, eu agradeço a todos, tá bom? Muito obrigado.